Então vamos brincar agora, dar continuidade aos nossos estudos sobre arrays, né? Estamos falando sobre arrays bidimensionais, que são as matrizes, né? Vamos fazer aí uma brincadeira, já que quando a gente falou de arrays unidimensionais, a gente fez um gráfico de barras. E se a gente quisesse agora trabalhar de forma diferente, né? Se a gente quisesse que ao invés de ter cerquilhas, a gente tivesse números para mostrar o crescimento do nosso gráfico, né? Então eu teria que ter posições e crescer. E aí fica armazenado em uma estrutura para a gente. Vamos ver aí o exemplo que a gente tinha feito de gráfico de barras com um array unidimensional, né, com matriz. A nossa matriz, então, a gente tinha feito que pedia o tamanho, a quantidade de linhas, ela gerava, né, os valores para essa quantidade de linhas, mostrava quem que era o menor, quem que era o maior, por uma questão aí de mostrar a técnica, né? Aqui eram as posições do nosso array, os valores que ele estava armazenando, e a gente imprimia a quantidade de cerquilhas referente ao valor. Agora a gente vai fazer muito similar a isso com matriz. Só que, só para a gente extrapolar e chegar no uso de matrizes, onde a gente tem quantidade de colunas diferentes, uma aplicação, a gente pode ver isso daqui. E aí, esse cara daqui, que é o número que vai ser gerado, ele não é mais o número que vai ser armazenado dentro da posição do vetor. Ele, na verdade, vai ser a quantidade de elementos de um vetor que a gente vai colocar dentro da posição do vetor que vai estar lá na linha, né? Do elemento da linha. E aí vai ser, então, a quantidade de colunas. Aqui, então, teremos quantidade de colunas, diferente de ser o valor armazenado. É isso daí que a gente vai brincar agora. Vamos fazer esse cara, vou salvar ele como para a gente dar uma brincada melhor, né? Ele vai ser o nosso matrizes 13. Matriz 13. Nosso 13º exemplo de matrizes tá lá. Vamos ver, então, o que a gente pode fazer no nosso programa. Primeiro, vamos dar uma olhada para entender o que está acontecendo. Ele está pedindo para entrar com a quantidade de linhas, que não sei o que, blá, blá, blá. Eu vou fazer de forma diferente. Eu quero automatizar esse processo. Eu quero que a quantidade de linhas seja gerada aleatoriamente também. Eu não quero me preocupar em gerar essa quantidade de linhas, não. Eu quero que já venha automático. Para fazer isso daí, a gente vai fazer aqui a conversão. Depois a gente vai somar mais um aqui. Então, é essa brincadeira. Esse cara vai ser convertido para int. A gente vai converter o math.handle. Legal. E a gente quer aí, sei lá, quantas linhas tem? 20. Então, de 1 a 20 linhas aí que a gente vai gerar. Com isso daí, a gente vai mostrar somente a quantidade de linhas. Não quero que seja feito a solicitação, né, para entrar com tamanho. Só informar lá linhas. Ele vai lá imprimir a quantidade de linhas. Perfeito. Fez isso daí, então temos toda essa parte daqui a gente pula agora que a gente já automatizou. A gente vai criar não mais um vetor, mas a gente vai criar agora uma matriz. Já que a gente vai criar uma matriz, a gente tem que fazer com que ela tenha duas dimensões. Matriz. Ela vai ter duas dimensões. A gente vai declarar a primeira e as próximas serão geradas aleatoriamente. Perfeito, então vamos fazer isso daí. Vamos chegar até o tamanho máximo dela, vamos passar por todas as linhas, e para cada linha a gente vai gerar uma quantidade de colunas. Vou gerar com menos colunas para que fique mais fácil a visualização. 25, eu acho que é um bom tamanho.
Eu vou colocar 20 porque a gente vai colocar com espaços, né? Pode ser que estoure. Esse cara daqui, então, vai ser a quantidade de colunas que a gente vai ter. Só para ficar mais fácil de ser visualizado, né? Tá lá, a gente criou o nosso número aleatório, ele vai de 1 até 20, e a gente disse que nessa posição da nossa matriz teremos um vetor de tantas colunas. Perfeito. A gente já está fazendo isso daqui, bem bacana, está funcionando jóia a nossa criação. Vou trocar o nome tamanho, eu acho que linha faz mais sentido, né? Então, linha. Ou colunas, linhas, né? Plural, linhas. Quantidade de linhas que a gente tem para a nossa matriz. Perfeito. O que acontece agora? A gente quer gerar a seguinte informação. A gente está querendo que a primeira posição, ou seja, a primeira coluna tenha valor 1, a segunda coluna tenha valor 2, e assim por diante até o preenchimento total. Maravilha! A gente pode fazer isso aqui. Eu vou declarar colunas fora, só para ficar lá em cima todas as declarações, né? Então, a gente declarou linhas, vamos declarar colunas. Está lá declarado colunas. Agora que nós temos a nossa variável declarada, eu vou só limpar aqui os códigos que não vão ser necessários, que a gente pegou exatamente o código do outro exercício, né? E vamos ver agora o que a gente vai fazer. Nesse momento, a gente precisa, então, preencher as posições da nossa linha. Então, a nossa linha tem várias colunas. Vamos fazer lá um for, e a gente vai fazer a nossa iteração. A gente não pode usar o nosso i, porque o i já foi utilizado, então vamos usar uma próxima letra, ou qualquer outro identificador que você achar interessante. Vou utilizar o próximo, i, j, né? J igual a 0, J menor que o quê, né? Você pode, nesse momento, utilizar o matriz na posição i.length, ou se não, utilizar colunas. Qualquer um dos dois vai ter a informação que nos é interessante. Eu vou colocar aqui colunas, só para deixar claro que pode ser qualquer um dos dois, porque os dois estão com o mesmo valor, a mesma informação sendo apresentada. Tá aí, a gente está fazendo essa variação. Agora, o que eu quero dizer? Eu quero colocar em cada posição dessas colunas, eu quero colocar um valor específico. Então, a minha matriz, ela está apontando para o i. Eu preciso da referência da coluna. Quem vai colocar a referência da coluna agora? É o j. E ele vai receber um valor. Então, vamos criar o nosso valor. Como o j começa aqui com 0, eu vou sempre colocar o j mais 1. Então, j mais 1. Está aí o valor que vai ser colocado em todas as posições. É sempre posição 0 é 1, posição 2 é 3, posição 7 é 8, é sempre mais 1 da posição. É isso daí que a gente vai fazer. Ele vai preencher a nossa matriz com esses valores. Maravilha, ele vai rodar. Toda vez, então, vai acontecer o seguinte: ele vai vir, gera aleatório lá a quantidade de colunas. Gerou a quantidade de colunas, ele cria um vetor com essa quantidade de posições para a gente naquela linha específica. E ele depois preenche essas colunas dessa determinada linha com os valores que a gente selecionou aqui, que é a posição mais 1. Está lá o processo todo bonitinho, detalhado. Joia. Agora, eu gostaria de fazer o quê? Imprimir essa matriz. Então, vamos imprimir essa matriz. Lembrando, para fazer a impressão da matriz, a gente sempre vai utilizar 2 laços. Por que a gente precisa de 2 laços? Porque se eu estivesse fazendo a impressão de um vetor é um array unidimensional, tem uma dimensão. Para uma dimensão, um laço. Para uma matriz, que é um array bidimensional, 2 laços. É um laço para cada dimensão
do nosso array. Então, sempre vamos utilizar um laço para cada dimensão do nosso array. Agora a gente vai fazer a nossa impressão bonitinho. Aqui, o que vai acontecer? A gente precisa ter dois laços. Porém, esse cara daqui, ele é um laço que vai de 1 até o tamanho, ele vai do tamanho da matriz, do tamanho da quantidade de linhas até 0. Eu vou fazer o contrário, que é mais interessante para a gente, né? Que ele comece na posição 0, então ele vai começar no início e vai até menor que matriz.length. E aí até o comprimento. E a gente vai andando posição a posição, linha a linha. A gente está varrendo as linhas. Para cada linha é isso que eu faço. Agora eu preciso do quê? Preciso das colunas. Então vamos pegar as colunas. A gente vai fazer então a impressão das colunas. A coluna, ela vai até quando, né? A gente está fazendo aqui da posição 0 até o tamanho da nossa matriz. Na determinada linha, a gente quer saber o tamanho do vetor que está dentro dessa linha. Então, é a linha ponto length. Está aí. Então, a gente vai pegar o tamanho do vetor que está naquela linha, ou seja, a quantidade de colunas. Como a gente já tinha feito aí anteriormente, vamos fazer novamente isso daí. A gente vai ter uma impressão lá da posição. Vamos colocar aqui matriz.length, só para ficar muito parecido com o outro, né? E a gente vai imprimir. Só que o que nós iremos imprimir, né? Nós não vamos mais imprimir cerquilha. A gente quer imprimir a matriz na posição IJ, o elemento que está ali. E eu vou concatenar ele com um espacinho, só para ele ficar visível, né? Para a gente poder entender o andamento disso daqui. E a gente vai fazer toda essa impressão, terminou, ele pula de linha e imprime o próximo. Será que isso daqui já resolveu? Vamos ver. Estamos lá com o nome atualizado, revendo então. A gente criou a quantidade de linhas aleatória, declaramos uma variável para colunas. Imprimimos lá a quantidade de linhas que a gente vai ter. A gente fez com que a nossa matriz tivesse essa quantidade de linhas, porém, não declaramos a quantidade de colunas agora. Fizemos um laço que vai de 0 até menor que o tamanho da matriz, ou seja, a gente está passando por todas as linhas da nossa matriz. Para cada linha, a gente gera um número aleatório para identificar a coluna. Então, para cada linha, a gente cria aqui um valor para a coluna aleatoriamente. Criamos esse vetor de colunas, né? Então, a gente diz que naquela posição da linha, a gente tem um array de colunas. Ou seja, dizemos quantas colunas vai ter aquela linha. Fazemos agora o que aqui? Vamos passar cada uma das posições dessa linha, ou seja, todos os elementos dessa linha, cada coluna que ela tem, e a gente vai colocar a posição mais 1, só para preencher esses valores daí. Feito isso daí, a gente vai pegar e montar a nossa impressão. A nossa impressão ela vai seguir muito o padrão da anterior que a gente tinha feito. Vamos ver o resultado disso daqui para ver se ficou interessante, se tem um entendimento do que está acontecendo ali de forma correta, né? Vamos ver lá, executando, olha só que legal. A gente fez lá a geração, agora deu 14 linhas, e a gente teve aí, ó, todas as linhas, então 14 é de 0 a 13, e aí cada um dos valores. Ou seja, na linha 0, nós temos 13 colunas, e imprimiu, ó, do 1 ao 13. Bacana. Depois, do 1 ao 20, depois do 1 ao 19, e foi fazendo isso em todos. Perfeito, muito legal. Ele fez a geração bonitinha, né, da nossa matriz. E se eu quisesse, por exemplo, fazer o contrário agora, vamos ver aí uma possibilidade. Eu não quero mais que seja preenchido assim, 1, 2, 3, 4, 5, 6, na próxima linha, 1, 2, 3, 4, 5. Eu quero que seja sequencial. Chegou aqui 13, esse cara aqui tem que ser 14. É isso daí que eu quero. Quero que seja sequencial. Tem que chegar ali, tem que ser 14. É essa a brincadeira. Será que a gente consegue fazer? Então vamos tentar fazer essa experimentação aqui. Matriz 14.
Se eu quiser fazer esse preenchimento, eu preciso de alguma coisa que me possibilite isso, né? Eu vou fazer, então, int número. E eu vou começar com o meu número igual a 1. É isso daí. Meu primeiro número é igual a 1. O que eu vou fazer nesse momento aqui da atribuição é atribuir número. Só que após atribuir o número, eu vou incrementar ele. Então, eu atribuo e depois eu já incremento ele. Eu atribuo, incremento, atribuo, incremento, atribuo, incremento, atribuo, incremento, atribuo, incremento. É isso daí. Só para modificar um pouquinho, para ficar uma impressão, acho que um pouquinho mais amigável, eu vou utilizar uma impressão formatada, para eu poder dizer a quantidade de espaços que eu vou ter. Não aqui, aqui. Uma impressão formatada, ali está tranquilo. Então, eu vou querer aqui que tenha um porcentagem i, que é um número, e um espaço. Isso daí vai ser impresso ali a nossa matriz. Perfeito. Só que agora eu quero dizer quantas casas decimais eu vou ter para colocar esse número daqui. Como eu vou gerar números até 20, eu quero que tenha 3, porque ele sempre vai ter um espacinho. E aí eu acho que vai ficar mais organizado isso daqui. Se você quiser ainda tirar esse espaço, você pode dizer que tem 4. Já ganhou o espacinho ali do lado. Acho que só com essa modificação de formatação de impressão, a gente já tem aí um resultado interessante. Ele pode ir até mais, né? 13, 14, 20 vezes 20. Eu acho que a gente vai colocar... Vou colocar um pouquinho mais, somente por causa do distanciamento que a gente vai precisar. Vamos ver se isso aqui já resolve, né? Senão ele pode acumular muito, vai ficar muito próximo. E aí vamos começar aqui a nossa impressão. Vamos ver. Eu errei alguma coisa. Vamos ver o que eu errei. Na linha, coloquei I. É verdade, eu gosto do D. O D é o cara que resolve. Não é inteiro, é um decimal, que é um número. Máscara de formatação. É o representante dele. Tá aí. Joia. Vamos ver se isso aqui ficou bacana, né? Olha lá a nossa impressão, como é que está saindo. Foram 6 linhas que foram geradas, aí ficou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, aqui ó, 27, o próximo é 28, 34, o próximo é 35, e ele consegue gerar isso daqui. Então, ficou bem bacana. Vou colocar um menos para que ele não alinhe para a direita, mas sim para a esquerda. É isso daqui que eu quero, que ele alinhe para a esquerda. Vamos gerar a execução nova, vamos compilar novamente, né? Gerar o atualizado e vamos rodar o nosso programa. Compilado, ok, rodando. Ele teve mais linhas aqui, vamos ver o que deu de linhas. Nós tivemos aí 16 linhas. E aí, ó que bonitinha a nossa impressão. Nossa impressão funcionou bacana. Se o máximo de linhas que a gente pode ter é 20 e o máximo de colunas que a gente pode ter é 20, no pior dos casos é 20 vezes 20, daria 400, então são 4 casas, eu estou colocando 2 separações, acho que fica bacana aí para a gente ver. E ó que bonitinho, ficou tudo impresso certinho, ó. Imprimiu e ele deu sequência. Bem bacana. Tá aí um exemplo, então, que a gente pode ver de utilização desse tipo de matriz. É legal para treinar lógica, ver formatação, ver formas de gerar valores. E aqui dá para tirar várias ideias de fazer atividades e treinar, né? Para tanto, nós temos uma lista de exercícios para treinar matrizes. Vamos dar uma olhadinha. A nossa lista de exercícios de matrizes é a 9ª lista. Desculpa. Vamos ver lá as nossas matrizes, né? Os exercícios que a gente tem. Escreva um programa em Java para ler uma matriz A de 4 linhas por 5 colunas e imprimir os elementos. Tá fácil, já fizemos. Escreva um programa em Java para gerar aleatoriamente os elementos. Tem que ser menor que 100. Então, os elementos menor que 100. Como que eu gero os elementos aleatórios?
a gente viu que a gente vai utilizar o math random. E como que vai ser menor que 100? Se for de 0 a 99, é só math.random vezes 100. Se eu quiser gerar de 1 a 99, eu vou gerar, então, um math random vezes 99 mais 1. E aí ele vai de 1 até 99. E aí a gente vai fazer o preenchimento. São 6 linhas por 3 colunas. 6 vezes 3, 18. Então a gente vai ter 18 elementos aí na nossa matriz. Escreva um programa em Java para ler uma matriz C quadrada de dimensão n, onde n é menor ou igual a 20. Quando coloca só dimensão, quer dizer que é linha e coluna. Então a linha e a coluna têm o mesmo tamanho, é uma matriz quadrada. Quando a gente coloca a dimensão n por m, então são dois valores distintos. Pode ser que gere com valores iguais, mas normalmente a aleatoriedade dificilmente vai gerar dois valores iguais, então a gente vai ter aqui dois valores diferentes. E aí, eles não podem ser menor que 1, ou seja, a gente não pode ter uma dimensão de tamanho 0, ela tem que ter tamanho 1 pelo menos. Vai gerar os elementos aleatoriamente. O usuário deve informar a dimensão, linha e coluna, e um valor máximo para os elementos aleatórios. Só estou pedindo para que entre com os valores, né? Então, o que a gente está fazendo até agora, eu estou pedindo para entrar com esse valor daqui, ó, o 20, que é a quantidade de linhas, né? A quantidade de elemento... Cadê? Não, perdão. Na hora de gerar. Aqui. Estou pedindo para entrar com o número que vai ser gerado dentro do randômico e colocado aqui, né, na hora da geração da nossa matriz. E aqui ele fala para ser um número aleatório, você pode pedir a linha, pode pedir a coluna, ou pode gerar aleatoriamente dentro da faixa solicitada, tá tudo certo. Escrever um programa para ler duas matrizes, n por m, ou seja, ela tem que ter n linhas por m colunas, e calcular a soma entre elas, gerando uma terceira matriz. Novamente, isso aqui não é soma de matrizes da matemática, a gente está fazendo uma soma posicional, ou seja, coluna 0, linha 0, coluna 0 da primeira, mais linha 0, coluna 0 da segunda, vai resultar, a soma desses dois elementos vai ser armazenado na linha 0, coluna 0 da resultante. Então, a gente vai pegar posicional e vai fazer isso daí. Não é uma soma ou multiplicação de matrizes da matemática. A gente vai fazer, pegou primeira posição aqui, jogou na primeira posição lá. Segunda, jogou na segunda. E é isso daí que a gente vai fazer, assim como a gente fez com vetores. Escreva um programa para gerar aleatoriamente menor que 20, uma matriz n por m de dimensões definidas pelo usuário. Então, a gente tem aí, os elementos vão ficar na faixa, né, de 0 a 25. Mas vai gerar aleatoriamente uma matriz de tamanho n por m, lembrando que tem que ser maior que 1, né? É maior ou igual a 1. E aí vai gerar ela, informar se o valor digitado existe, vai pedir para o usuário entrar com um valor, porque como gerou aleatoriamente, o usuário não sabe quais são os valores que estão na matriz. Ele entra com um valor, você imprime a matriz e informa se o valor que foi digitado, ele existe ou não dentro da matriz. A gente está fazendo uma pesquisa na matriz, né? Então, a gente vai pesquisar dentro da matriz para ver se um valor existe dentro dela ou não. E aí, se existir, como a gente está gerando aleatório, pode ser que tenha mais de uma ocorrência. Se tiver mais de uma ocorrência, é para falar a quantidade de vezes que ele apareceu. Não basta simplesmente falar, olha, o elemento existe e acabou. Eu quero que fale assim, sim, o elemento existe dentro da matriz e ele existe 3 vezes. Ele foi encontrado 3 vezes dentro da matriz. Ou ele foi encontrado nenhuma vez, 0 vezes dentro da matriz. A gente agora vai ter que criar uma matriz E de n por m e determinar e imprimir o menor e o maior elementos dela. A gente já fez isso com vetor, a gente sabe o que a gente tem que fazer. O que é a nossa melhor atitude, melhor ação? A gente pega o primeiro elemento, ou seja, linha 0, coluna 0, ele é o maior, ele é o menor, e depois eu saio comparando com os demais elementos. Toma cuidado se você for pular o 0 da coluna, viu? Porque pulando o 0 da coluna, você não vai chegar no primeiro elemento de nenhuma das colunas. Toma cuidado.
E você também não pode, né, testar lá o zero, tem que testar se o I e o J, né, se a linha e a coluna, se os dois, se ambos são igual a zero. Os dois têm que ser igual a zero para ser o primeiro elemento da coluna, senão aí você pode fazer as outras comparações. Escreva um programa em Java para gerar uma matriz F, N por M, e criar um vetor de ímpar e um vetor de par. Essa daqui é muito legal, né? Eu gero uma matriz, e aí eu digo, né? Criei aqui um vetor com os ímpares dessa matriz e um vetor com pares dessa matriz. Pode ser que, né, ocorra, por causa da aleatoriedade, de não ter um vetor de par e de não ter um vetor de ímpar. Pode ser. Então vamos fazer esse cara aqui, que eu acho que esse aqui já começa a ter um grau de dificuldade mais interessante. Vamos brincar com ele, vamos resolver esse exercício daqui. É o exercício 08. Então, matriz, exercício 08. Vamos ver lá a resolução desse cara. Ele pede, então, para que a gente entre com uma matriz Fn por M e contar a quantidade de pares e a quantidade de ímpares. Beleza. E gerar um vetor atribuindo isso daí para lá. A gente tem um problema bem interessante. Eu só posso criar os vetores depois que eu souber a quantidade de pares e ímpares, né? Então, a gente tem a nossa matriz, vou criar ela randomicamente aqui, então vou seguir a mesma ideia de linhas e colunas, né? Tá lá, ele vai gerar a nossa matriz. Gerou lá linhas e colunas. Vou imprimir essa informação para que a gente possa saber quantas linhas e quantas colunas a gente vai ter. Linhas, e vou colocar aqui colunas. Tá aí. Vai mostrar quantas linhas e quantas colunas a gente vai ter na nossa matriz. Agora, a gente vai fazer a geração dessa matriz. Perfeito. Então, vamos gerar essa matriz. Aqui a gente vai declarar uma variável para contar a quantidade de pares. Vai começar em 0. E uma variável para contar a quantidade de ímpares. Também começando em 0. A gente vai varrer a nossa matriz, então a gente vai fazer a varredura dela. Ela vai correr sempre aqui. E agora a gente vai gerar os elementos aleatórios. Então vamos gerar os elementos aleatórios aqui. Então vou fazer a geração do elemento aleatório. Vou colocar aqui geração de elementos aleatórios. Ele vai gerar elementos aí. Vou colocar 100, então de 0 a 99, né? Somando 1, vou colocar 99. Ele vai gerar de 1 a 99. Não vai ter 0, né? Tá bom, porque aí não passa para 3 a quantidade de posições, né? Vai gerar lá os elementos. Se eu fizer dessa forma, ele pegar uma de 20 por 20, pode ser até 400. Então, existe aí a possibilidade de ter pelo menos, né? A gente pode ter aí 4 elementos repetidos todas as vezes, ou senão a gente pode ter 400 vezes o mesmo elemento, por exemplo, né? Então, a gente tem várias possibilidades de repetição. É muito provável que, quando criada uma matriz grande, a gente consiga colocar todos os elementos e a gente vai pesquisar. Vamos pesquisar, então, agora, vamos pedir o número para o usuário. Ele já vai ter ali um número também, né? Então, a gente vai pedir um número para ele. Esse número vai ser... perdão, não vai ser número. Pensando que era outro exercício. Desculpa. A gente tem que verificar agora se esse elemento criado, se ele é par. Como que eu verifico se um elemento é par?
a gente vai ter que verificar se o resto da divisão dele por 2 é igual a 0. Então, é um teste, né? Então, vamos fazer esse teste daqui. Se o nosso elemento que está armazenado na nossa matriz, na posição de I, J, o resto da divisão por 2 for igual a 0, a gente vai fazer, então, pares mais. A gente conta os números pares. Agora, e se não for, né? E se não for? Se não for, a gente vai verificar. O elemento é par ou é ímpar. Se for o primeiro caso, conta nos pares. Se for o segundo, conta nos ímpares. Isso daqui é muito interessante, porque a gente vai contar cada execução, cada teste, ele vai gerar os números e a gente vai verificar quantidade de pares e quantidade de ímpares. A gente pode ter um problema, né? A probabilidade é baixa, mas, como estamos lidando com aleatoriedade em tudo, pode ser que ocorra. Eu posso não ter números pares ou eu posso não ter números ímpares, né? Então, para que não ocorra nenhum problema, eu vou fazer um teste aqui no final, só para poder trabalhar em cima disso. Se pares for maior que 0, ou seja, tem números pares. O que eu vou fazer se tiver números pares, né? Se tiver números pares, eu vou pegar e vou fazer aqui a criação de um array, ó. Int vetor de pares. É um array. E qual que é o tamanho desse vetor, né? A gente vai ter aqui qual tamanho? Isso daqui vai ter qual tamanho? O que eu vou colocar aqui? É exatamente o tamanho da minha variável pares. Então, pares. Beleza. Isso daqui eu vou repetir exatamente para a minha variável ímpares. Vetor de ímpares. E ele cria aqui, ó, ímpares. Se for maior que 0, beleza, eu crio um array. Se for maior que 0, beleza, eu crio o segundo array. Joia! Só que basta criar? Não, não basta criar. Eu tenho que agora varrer o meu vetor, a minha matriz, procurando os pares e atribuindo nas devidas posições. Vou ter que fazer, então, uma varredura novamente. Essa varredura eu não vou escapar mais uma vez aqui. Vou ter que ir lá e varrer todas as posições da minha matriz. A gente vai fazer alguma coisa aqui. Vou ter que varrer todas as posições da minha matriz. Só que além de varrer, eu tenho que... Quando que eu vou inserir um par? Quando eu descobrir que o elemento é par. Então ainda tem um teste aqui que tem que ser feito, né? E o meu teste é quando a minha matriz na posição IJ dividido, né, por 2, o resto seja igual a 0. Se isso aqui for verdade, se ele for par, a gente vai fazer a inserção no vetor. Perfeito, mas eu preciso ter aí alguma forma de controlar essas posições do vetor. Além de ter lá a declaração do meu vetor, eu tenho que ter uma variável aqui que controle a posição dos pares. Então, vou colocar aqui int posição par dos pares. É a posição que está lá no valor dos pares, né? No vetor de pares. Essa posição ela vai começar em 0, porque é a primeira. Logo, eu tenho aqui vetor de pares. Ele vai apontar para a minha posição de pares. E isso daqui vai receber minha matriz de IJ, caso esse elemento seja par. E após isso daí, a gente incrementa a posição em 1 para que ele pegue a próxima posição do vetor. Perfeito. É isso daí que a gente vai ter que fazer uma vez e a gente vai ter que repetir uma segunda vez. Então, não tem muita escapatória de fazer, a gente tem que fazer dessa forma. Só que, além disso, eu vou colocar aqui uma mensagenzinha mais amigável, né? Vamos falar que não tem elementos
pares. Caso aconteça, né, não tem elementos pares. Então, se ele não é maior que zero, ele é igual a zero, logo não tem elementos pares. É essa daí a mensagem que eu preciso que apareça para o usuário. Perfeito. Vou ter que repetir esse processo todo daqui, apesar de parecer ser muito grande, é repetitivo, né? Não tem muito o que fazer. Vou repetir ele e agora a gente vai fazer para os ímpares. A gente precisa de um vetor de ímpares. Agora a gente vai ter aqui a variável ímpares. A gente usa ela em mais algum lugar? Não. Posição do pares ficou, posição é a posição do vetor de pares, né? Tá certo. Fica estranho no português, mas o sentido tá ótimo. Tá aqui, aqui e aqui. Não existe elementos impares. Beleza. Agora vamos fazer o quê? Eu tenho aqui, primeiro, a gente está fazendo a geração e verificando, contando a quantidade de pares e ímpares. Aqui, agora, o que eu estou fazendo? Estou passando do vetor, da matriz para o vetor de pares, caso tenha pares. Estou passando da matriz para o vetor de ímpares, caso tenha ímpares. Eu queria imprimir tudo isso daí para eu ver. Eu poderia fazer as impressões junto, né? Não há problema nenhum. Eu poderia vir aqui do jeito que eu vou imprimindo a minha matriz, tô gerando a minha matriz, eu já posso vir imprimindo. Mas eu quero fazer separado. Eu vou fazer lá no final para a gente ver passo a passo, então. Só por causa disso. Então, aqui, vamos imprimir a matriz. E aí a gente vai ver como que ficaram os elementos da matriz, né? Então, esse cara daqui não é necessário. E a gente vai fazer a impressão da nossa matriz. E ele vai imprimir a nossa matriz bonitinha aqui. Terminou, olha só, ele vai pular de linha. E agora, o que eu quero? Além disso daqui, eu quero fazer a impressão do meu vetor de pares e do meu vetor de ímpares. Só que eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar isso daqui para antes. Por quê? Porque ele vai ter aqui, gerou os elementos, ó, eu vou imprimir. Imprimir. Imprimindo a matriz. Está lá, imprimindo a matriz agora. A gente vai fazer o teste para os pares, então, vamos aqui, ó. Se tem pares, ele faz isso daqui. Faz, então, a criação do nosso vetorzinho lá de pares. Dentro desse if, eu vou fazer a impressão. Por que que eu vou fazer aqui dentro? Porque pode ocorrer de não ter os elementos, né? Então, imprimindo o vetor de pares. Como que eu vou imprimir o vetor de pares? Fazer um for e a gente vai fazer a impressão dele aqui dentro. Int i igual a 0 e menor que vetor de pares ponto length e mais. Vou fazer a impressão. System, tá difícil. Ponto out, ponto print. E a gente vai fazer a impressão. Então, aqui eu vou pegar e imprimir o vetor de pares na posição de i e vou colocar aqui um espacinho, só para ficar mais organizadinho. E após isso tudo, um system.out.print
print ln, e aí a gente vai lá e pula uma linhazinha, caso ocorra de ter um vetor de ímpares. E vamos fazer o mesmo processo aqui. Ao final, antes do else, a gente vai fazer aqui a impressão. Então, a gente vai fazer a impressão e pula de linha também lá no final. Agora, a impressão dos ímpares, vetor de ímpares. Tá aí, ó, bonitinho, impresso. E a gente fez a impressão. Só vou colocar um texto que eu acho que fica mais bonitinho aqui no início para poder entender o que está acontecendo. Quem que é esse cara daqui? Eu acho extremamente importante a gente visualizar, né? Então, vamos colocar aqui. Senhor, faltou um T ali no ímpares. Obrigado. Vetor de ímpares. Valeu. Perfeito. Mesma coisa aqui, agora a gente vai fazer a impressão ali em cima. Eu acho que fica bonitinho para visualizar. Compilando o nosso programa. Ele fica grande porque a gente tem sempre que fazer 2 laços para um monte de coisa, né? Matriz, exercício 8. Compila. Perfeito, olha que legalzinho. Compilado, bonitinho. Agora vamos executar. Maximizando aqui a tela para a gente ver, deu um array out of bounds. Vamos ver lá aonde estourou o nosso array. A gente criou, então, uma matriz de 11 elementos, de 10 linhas, de 12 linhas por 11 linhas. Então, ela tem aí a matriz desenhada, impressa, toda bonitinha. Ela tem 12 linhas e cada linha tem 11 elementos. O vetor de pares, todos eles, e a gente tem aqui estourando lá a quantidade do vetor de ímpares, né? Vamos ver aonde aconteceu, foi na linha 81, vamos corrigir lá na linha 81 o que deu de problema. Vetor de ímpares, é óbvio, né? Não é, isso aqui começa no 0, ele vai vindo colocando a posição. A gente criou, vamos ver se foi criado certinho aqui. Tamanho de ímpares, o ímpares lá em cima foi criado, certo? Incrementou. Matriz de J de 81, aqui. Vetor de ímpares na posição de ímpares recebe a matriz. IJ, Tem que estourar, né? Porque eu não posso testar se é igual a 0. Tem que testar se é diferente que 0, porque tinha muito mais par do que ímpar. Corrigido. Compilou, executou. Agora saiu pequenininho, beleza. A gente tem lá 4 linhas, 9 colunas para cada uma das linhas. A gente teve aqui a nossa matriz impressa, gerou lá a quantidade de pares e a quantidade de ímpares. Pode ser que ocorra alguma vez aí de execução, né? Porque a gente tem aleatoriedade, a gente não pode garantir. Ele pode sair, por exemplo, 1 por 1. Aí ele coloca um elemento par. Não vai ter vetor de ímpares, a gente está garantido. Mas está feita aí a nossa impressão. A execução funciona bem legal. Ó, esse aqui foi quase. A gente teve 3 linhas com uma coluna. Então tá lá, ó, bonitinho, 2 ímpares, 1 par. Ele coloca qual que é o par e qual que é o ímpar. E aí a gente começa a brincar com os nossos arrays. Ele começa a crescer um pouquinho, mas é sempre a repetição. A gente poderia fazer isso aqui bem menor, diminuindo bem a impressão nossa, diminuindo bem a quantidade de linhas, colocando nossas impressões dentro da geração. Como estamos fazendo tudo aleatório, a gente não precisa armazenar tudo para depois imprimir. A gente pode ir imprimindo na medida que a gente vai gerando os números, né? No início aqui, quando a gente faz a geração, a gente já poderia fazer a impressão. Por exemplo, poderia ser impresso aqui a nossa matriz, a gente fazer a impressão dela aqui, sem problema nenhum. Isso daí já ganharia esse trecho de linhas, né? Já sairia. A mesma coisa, a gente está fazendo a impressão
caso tenha aqui no final. Se a gente colocar a impressão aqui dentro, também economizaríamos essas linhas daqui, a gente iria ter menos linhas sendo escritas. E menos iterações, a gente está fazendo bastante laço. Mas, no momento, eu acho que é legal deixar separado para você ver aonde está acontecendo cada processo. Isso daí é importante para as resoluções iniciais. Vamos dar uma olhada aí em mais alguns exemplos, né? Eu vou pular alguns, vamos rodar aí para alguns mais difíceis, né? A gente tem aqui, ó, diagonal principal. Legal, vamos falar sobre as diagonais e o que nós temos, né? Quando a gente está falando de matriz, vamos abrir lá o nosso primeiro exemplo de hoje. Então, matriz 0, 1. A gente começou a falar das nossas matrizes, então a gente iniciou aqui a nossa conversa. E aí vamos supor que eu queira fazer a impressão de uma determinada informação da matriz. Matrizes que são quadradas, elas têm uma característica muito legal. Ela tem uma referência muito importante para a gente, que é a diagonal principal. Então, vou só para a gente ver o que é, né? Vou colocar, agora sim, vou desenhar aqui o que é a nossa diagonal principal. A diagonal principal ela é aonde? Ela ocorre aonde, né? A linha é igual à coluna. Aonde temos isso daí, né? A referência da linha igual à referência da coluna, nós temos a diagonal principal. Esse elemento daqui tem a linha igual à coluna. Esse também, olha só. Mas esse daqui também. E esse último também. Então, a diagonal principal, só vou alinhar aqui. Aí. Esses elementos que estão entre os colchetes, esse daqui e esse daqui, formam a diagonal principal. Então, se a gente fosse ver e imprimir a diagonal principal, vamos chamar ela de DP, diagonal principal, ela iria conter quais elementos, né? Ela iria conter os elementos que estão na posição 0,0 da minha matriz, o 1,1, o 2,2 e o 3,3. Seria isso daqui a minha diagonal principal. Esses elementos daqui que a gente tem dentro da nossa matriz. Assim como a gente tem a diagonal principal, a gente também... Eu sei que DP é um negócio que dá medo, né? Muito bom. A gente tem a diagonal secundária, né? A gente tem a diagonal secundária. Se esse cara daqui é a principal, a gente tem também uma referência que é do outro lado, ó. Só que aí a gente tem um probleminha. Vamos copiar esses valores aqui e ver o que a gente consegue tirar de referência para a gente montar, né? Então a gente tem aqui, ó, a nossa diagonal secundária. Qual que é a nossa referência, né? A gente tem aqui os seguintes elementos, né? Eu tenho aqui esse elemento, faz parte da diagonal secundária, né? Esse cara daqui.
esse cara daqui e esse cara daqui. Então, nossa diagonal secundária, ela vai ser composta do elemento que está na linha 0, coluna 3, do elemento que está na linha 1, coluna 2. Opa, tem alguma coisa, né? Já faz sentido. Linha 2, coluna 1, e linha 3, coluna 0. Pô, cara, olha só. Conforme eu cresço a minha linha, eu diminuo a minha coluna. Então, ó, 0, 1, né? Linha 0, linha 1, linha 2, linha 3. A coluna começa na 3, depois vai para 2, para 1 e para 0. Então, eu cresço a linha, então a linha cresce e a coluna diminui. Eles são inversamente proporcionais. Deve de ter alguma forma da gente ver a regra, né? Vamos ver aqui, né? A linha é o quê? Vamos ver. A linha tem que ser igual à coluna? Não. E se eu pegasse a dimensão da minha matriz, né? Porque ela é quadrada, então linha e coluna é igual, posso chamar de dimensão. Falar dimensão. Peraí. Aqui, se for 0, a minha dimensão ela é 4. Não ficou legal. E se eu somasse a linha com a coluna? Vamos ver. Se eu somar a linha com a coluna. Se eu somar a linha com a coluna, ó, fica certo. Ó. Esse cara aqui, ó, 0 mais 3, 3. 1 mais 2, 3. 2 mais 1, 3. 3 mais 0, 3. Sempre dá 3. Peraí, mas a minha dimensão é 4. Tudo bem. Menos 1. Então, a gente tem que a somatória da linha mais a coluna é a dimensão menos 1. Isso daí faz com que a gente tenha a nossa diagonal secundária. É uma boa sacada. Com isso daí, a gente pode cruzar esses valores, né? Eu posso pegar o que está na diagonal principal, eu posso pegar tudo que está acima dele, né? Acima da diagonal principal, incluindo ela. Posso pegar sem incluir a diagonal principal, então seriam esses elementos daqui. Eu posso pegar o que está na diagonal secundária, então está tudo aqui na diagonal secundária. Eu posso pegar o que está abaixo da diagonal secundária, incluindo ela, então fica esse triângulo daqui, né? Essa parte daqui de baixo. Eu posso ainda pegar só o que está abaixo dela, não incluir ela, né? Então também posso pegar isso daqui. Olha lá, posso pegar esses valores. Só que eu poderia, por exemplo, pegar o cruzamento do que está acima da diagonal principal com o que está acima da diagonal secundária. Se eu pegar, eu pegaria todos esses elementos e esses daqui, ó, tudo que está acima, incluindo elas. Seria interessante, eu posso pegar isso daqui e pegar isso daqui, tudo que está acima, incluindo elas. Posso pegar tudo que está acima delas, sem incluir, né? Seriam só esses dois elementos, no caso dessa matriz daqui. Mas eu poderia, por exemplo, pegar o que está abaixo da principal e acima da secundária. Então, ficaria isso daqui. Se eu pegar o que está abaixo da secundária, então, tá aqui, são esses elementos maiores aqui, né? Mas que estejam acima da principal, a principal está aqui, eu vou pegar um triângulo final aqui, ó. Ele vai pegar esses elementos. Vai pegar esses e esse daqui. E eu posso começar a juntar. Eu posso imaginar agora, imaginando que a gente faz um X, eu posso fazer uma ampulheta, né, que é o que está acima da principal, acima da secundária, e abaixo da principal e abaixo da secundária. Mas eu também poderia pegar tipo uma asa de borboleta, né? Pegar o que está nesse quadrante ou nesse quadrante daqui. Ficaria tipo uma asa de borboleta. Então eu vou pegar o que está abaixo da principal, acima da secundária, e abaixo da principal e acima da secundária ao mesmo tempo. Então a gente pode pegar esses valores daí. Fica bem bacana da gente fazer vários testes. Vamos ver com uma matriz quadrada
né? Vamos ter que gerar uma matriz quadrada para ficar mais inteligente de fazer isso aqui, ver isso daí acontecer. Feita aí a nossa explicação, vamos ver lá uma matriz quadrada. Vamos ver aí um exemplo com matriz quadrada. Literalmente ela tem mesmas dimensões, né? Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar aqui e vou utilizar, deixa eu já mudar o nome, né? Olha lá. Vou utilizar essas referências daqui. Então vamos criar uma matriz. Como eu não vou digitar, eu vou pedir para entrar aleatoriamente, vamos experimentar uma 5x5, para a gente ver como é que fica. E aí a gente vai ter nossa matriz 5x5 lá, bonitinha, criada. Só limpar lá as nossas baguncinhas. Vamos gerar a nossa matriz. A gente precisa de um for que vai int i igual a 0 e menor que matriz.length e mais. E agora a gente vai fazer a segunda dimensão. Então, a primeira já foi, falta a segunda. Troca esse cara de i por j. Acrescenta aqui a referência dele. Nesse caso, por ser quadrada, não iria fazer muita diferença, né? Mas está bem. Só para ficar certinho para qualquer caso. A gente tem nossa matriz de i por j, a gente vai gerar ela aleatoriamente. Então, int math.random, e vamos colocar aí quantos elementos dentro dela. 5 por 5 dá 25, vamos colocar para ter números bonitinhos. Vou colocar aqui 40. Se for 0, eu quero que some mais 10. Então, beleza, vamos gerar aí alguns números aleatórios para a gente brincar. Fez isso daí. Vou mostrar nesse caso daqui, por exemplo, eu já imprimindo a minha matriz. Então, vou imprimir a minha matriz já. System.out.println, só para a gente ver aqui. Matriz original. Tá lá a nossa matriz original, ela vai ser impressa. A gente vai imprimir. E depois que a gente gerou, a gente vai imprimir o elemento também, já para ganhar esse tempo. Vou utilizar aqui o printf para ter uma impressão formatada, porcentagem de, vai ter 5, então 3. Matriz, na posição I, J, e aí ele pula de linha, a gente vai ter nossa matriz impressa, e ao final eu vou pular mais uma linha aqui para ficar mais organizadinho. Perfeito. Vamos ver aqui a nossa matriz, se ela funciona, vai gerar aleatórios. Vamos ver lá o que vai acontecer. A execução dela, beleza, gerou uma matriz lá bonitinha para a gente, 5x5, preenchida. Joia, tá lá a nossa matriz preenchida, 5x5. Agora, eu gostaria de ver os elementos da diagonal principal. Eu quero imprimir os elementos que estão na diagonal principal. Eu vou precisar varrer a minha matriz, então não tem muito como escapar. Só que eu não vou imprimir tudo, né? Eu tenho algumas condições. Agora eu vou ver aqui diagonal principal. Diagonal principal. A gente vai ver lá a nossa diagonal principal. Aqui, o primeiro caso, ele vai fazer a impressão da matriz completa, imprimiu a matriz toda. Agora, aqui, eu quero ver só a diagonal principal. Para a gente fazer a diagonal principal, a gente tem que entender o seguinte, tem que lembrar que a matriz vai ter que ter a linha e a coluna igual para ser a diagonal principal.
A gente já fez a geração, a gente não precisa gerar novamente, já foi gerado, então isso daqui não há necessidade. Eu vou fazer um teste. Se esse elemento daqui, se essa posição é igual a essa posição, ou seja, se o I é igual ao J, se eles estão no mesmo lugar, a gente vai fazer a impressão do elemento. Se não for, né? E se não for? Se não for, eu também vou fazer a impressão aqui de alguma coisa, só para poder registrar isso e manter a posição preenchida ali, nem que seja com um espacinho em branco. A gente tem 3 espaços em branco, eu vou colocar aqui 1, 2, 3, só para ele ocupar o espaço ali. E a gente vê os elementos que estão na diagonal principal. Então, compilando, joia, deu tudo bonitinho, executando. Olha lá, os elementos que estão na diagonal principal são o 33, olha lá, o 33, o 20, o 16, o 24 e o 25. São os elementos da diagonal principal. E se eu quiser agora os elementos da diagonal secundária? Pô, perfeito, então já tem a minha diagonal principal aqui, a gente vai fazer agora para a diagonal secundária. Então vamos imprimir a diagonal secundária. O que acontece na diagonal secundária? A diagonal secundária, ela fala o seguinte: a soma da linha com a coluna tem que ser igual ao tamanho da matriz menos 1. Ou seja, matriz ponto length menos 1. É isso daí. Tem que ser o tamanho menos 1. Se for, ele vai imprimir para a gente. Será que isso aqui vai ficar bacana? Vamos ver se vai dar certo. Compilou, executou. E olha lá, a gente tem realmente, né, os nossos elementos. Começou lá, 31, 16, 45, 10, 34. Diagonal principal, diagonal secundária. Tá ali, tudo bonitinho. Ah, bacana. E se eu quisesse agora acima da diagonal principal? Então vamos fazer aí um acima da diagonal principal. Então vamos imprimir aqui o acima da diagonal principal. Vamos ver agora o nosso resultado acima da diagonal principal. Veja o que vai mudar. Vamos analisar aqui os nossos valores, né? Aqui eu tenho a diagonal principal. Você concorda que 0, 0, 1, 1, 2, 2, 3, 3 é a diagonal principal. Mas se eu quiser acima dela, o que é a regra? O que muda, né? Olha lá, o 0, 0... Olha aqui, ó, o primeiro sempre é menor que o segundo. O I é menor que o segundo. Então, se o segundo for maior, o I é menor que o J, né? Se o meu J for maior, eu quero esse elemento. Ou seja, se eu falar acima da diagonal principal, o I ele tem que ser menor ou igual ao J. E aí já vai funcionar. Então, para imprimir acima, o I tem que ser menor, porque a linha é menor, que a gente vai pegar as colunas maiores. Olha só aqui, compilou. Não deu nenhum erro, executando. Olha que bacana, a gente já começa a ver lá, ó, diagonal principal, diagonal secundária, acima da principal. Belezinha, já imprimiu tudo acima da principal. Ah, então faz muito sentido se eu pegar aqui e fizer a minha impressão, posso fazer aqui um abaixo da diagonal. Para fazer abaixo, o que eu preciso fazer? Mudo o sinal. Só isso, mudei o sinal. Olha lá, compilou. Não deu erro nenhum, executou. Ó, acima da diagonal, abaixo da diagonal principal. Pô, bacana, então eu consigo fazer isso também com a secundária? Pior que a gente consegue. Então vamos pegar aqui a secundária e vamos fazer o acima e o abaixo dela também.
Então, eu vou fazer aqui acima da diagonal secundária. E como que é o acima da diagonal secundária, né? Vamos ver a diagonal secundária. O que tiver acima dela está aqui, né? Então, são esses elementos. Então, o acima dela, o I, ele é maior que o J. Olha lá, ele é sempre maior que o J, correto? Então, perdão, o J é sempre maior que o I, né? Então, o segundo é sempre maior que o primeiro. Pô, mas é sempre isso? Não, não é, ó. Ah, tá. Caramba. Então não é a mesma coisa? É bem parecido. É que a gente não tem o I maior que o J. A secundária é a soma da linha com a coluna. Esse cara aqui dá 0, esse cara aqui dá 1, esse também dá 1. Esse cara dá 2, esse cara dá 2, esse cara dá 2. Esse daqui dá 3. 3, 3, 3. Esse aqui dá 4, 4, 4. 5, 5 e 5. Então, quer dizer, se eu for olhar assim, começa lá 0, 1, 2, 3, 4, 5. Olha que legal. A gente consegue aí, né? Ele vai crescendo nesse sentido. Ah, então tem alguma lógica aí. Então, se a gente fizer um menor que a dimensão, vai funcionar. Vamos lá? Se a gente colocar aqui, ó, menor ou igual, ele vai imprimir tudo que está acima. Compilando. Executando. Olha lá, tudo que está acima da diagonal secundária. Olha lá a nossa diagonal secundária, 21, 31, 11, 40, 38, e todos os elementos que estão acima dela. E se eu quiser abaixo dela? Ué, simples, é só mudar o sinal, né? Então a gente já viu que não tem dificuldade nesse cara, a gente simplesmente vai mudar o sinal. Se está acima, agora a gente vai pegar abaixo dela e vai mudar o sinal. Perfeito. Se era menor, a gente transformou em maior. Ou seja, a gente trabalhou com igual, 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 né? Se eu quero que ela esteja inclusa, ou para fazer acima ou abaixo, é menor igual ou maior igual. Se ela não tiver inclusa, é menor, tiro igual. Ou é maior, tiro igual. E é isso daí, a gente trabalha com igual, igual, menor, menor igual, maior, maior igual. Acabou, são as nossas comparações aí, resolve tudo. Vamos ver agora aqui, ó. Fiz a primeira parte, vamos executar, compilou. Olha lá que bacana. Ela imprimiu o que está abaixo da diagonal secundária. Tudo que está para baixo da diagonal secundária foi impresso. Ah, então quer dizer que eu posso intercalar esses negócios de diagonal principal com diagonal secundária? Posso. Por exemplo, eu quero essa parte superior aqui, né? Eu quero o que está acima da principal mais o que está acima da secundária. O que está acima das duas. Eu consigo fazer isso daí? Vamos ver então. Eu vou pegar aqui tudo que tiver acima das duas. Então, vou pegar aqui a diagonal secundária como exemplo, né? Vou copiar isso daqui. Olha lá que facinho. Esse é bem tranquilo mesmo. Acima da diagonal principal e acima da diagonal secundária. Está acima das duas. Ele tem que ser isso daqui. Isso aqui é o acima que a gente tinha visto da secundária. Como que é o acima da principal? Então, olha, a regra para o acima da principal é isso daqui. Acima da diagonal principal e menor ou igual a J. Então, como que eu faço? Eu vou fazer aqui dessa forma. Eu coloco um e o outro. Tem que ser as duas condições, né? Então, se tiver acima de uma e acima da outra, eu faço a impressão. Vamos ver o que acontece quando a gente utiliza o E. Compilou, executou. Olha só, maravilha. Está acima de uma e acima da outra. Vamos tentar agora sem ser o E, né? Se eu tivesse feito aqui um OU, né? Porque às vezes a gente se confunde com E e com OU. O que vamos ter, né? Se fosse aqui OU. Então não é E mais aqui. Aqui se tornou OU.
Compilando. Executando. Olha que legal. Tudo que está acima da principal ou que esteja acima da secundária. Ou seja, a gente está tirando tudo que está abaixo das duas. Abaixo de uma e abaixo da outra. É isso daí que a gente fez. Ah, que bacana. Então a gente pode, por exemplo, ver a parte de baixo delas, né? Então vamos ver a parte de baixo delas. Então se eu quisesse pegar aqui e fazer abaixo, né? Então vamos fazer o abaixo da diagonal agora. Então agora abaixo e abaixo. Abaixo das duas. A gente vai inverter o sinal, correto? Olha lá, inverter o sinal. Inverter o sinal. Só que aqui eu já vou aproveitar para a gente já ter um ganhinho de tempo, eu vou fazer o ou. Vamos ver o que vai acontecer aqui no ou. Vamos ver. Copiou, colou, colou. Agora não é mais e, é ou. Olha lá. A gente troca aqui de e por ou. Bem desse jeito mesmo. Compilou. Vamos ver a execução agora aqui que vai dar de bacana. Vamos ver. Beleza? Compilado com sucesso. E olha lá, a gente fez aqui o que está abaixo da principal e abaixo da secundária. E aqui é o que está abaixo da principal ou abaixo da secundária. E aí ele faz a impressão desses dois. Perfeito, é isso daí. A gente pode fazer também a parte lateral, né? Eu posso juntar essas partes laterais. Então, aqui a gente fez abaixo de uma, abaixo da outra, a gente vai inverter, né? Agora, quando é acima de uma e abaixo da outra, né? Então, vamos pegar o caso de mudar aqui. Vamos pegar o... para fazer aqui abaixo da principal, acima da secundária. Eu vou pegar acima da secundária. Então, abaixo da principal agora, abaixo da diagonal principal, então a gente vai inverter o sinal, e acima da secundária. E se a gente fizer um ou também, já vamos aproveitar aqui, vamos fazer um ou, e vamos ver o que ele traz para a gente, né? Ou. E a gente troca o e por ou. Compilando. Perfeito, executando. Olha só, a gente tem aqui que está abaixo da principal, mas ele também está acima da secundária, né? A gente está juntando. Estamos fazendo aqui abaixo de uma, acima da outra. Perfeito. E se a gente fizer um ou outro, ele dá esse resultado aqui. Muito bacana. E se eu quisesse pegar agora o outro lado, né? Então eu quero pegar a outra ponta. Então, para pegar a outra ponta, a gente também vai seguir a mesma ideia. A gente vai fazer aqui o contrário disso daqui, né? Então, vamos fazer aqui. Agora, a gente quer acima e abaixo. A gente vai pegar o outro lado lá do triângulo. Então, a gente vai inverter esse cara. Então, o acima é menor aqui e o abaixo é maior aqui. E aí, vamos fazer também, aproveitar e fazer um ou, para a gente ver aqui o que acontece com uma ou outra condição, né? Usando o ou, e vamos ver aqui o que temos de resposta. Compilando. Beleza, compilou e executando. Olha lá que legal. A gente tem que ele ficou aqui abaixo da diagonal principal, então, perdão, ficou abaixo da diagonal secundária e acima da diagonal principal, e agora um ou outro caso. Está aqui. Pô, a gente tem mais dois casos legais que a gente pode testar, né? Eu gostaria de imprimir o que está em cima e o que está embaixo.
Então, o que está em cima, o que está embaixo, eu gostaria de imprimir. Também chamo de ampulheta, né, que parece o desenho de uma ampulheta. Vamos testar aqui a ampulheta. Como que eu posso fazer esta ampulheta? Você concorda que eu tenho que imprimir tudo que está acima da principal e acima da secundária? E também eu tenho que imprimir o que está abaixo da secundária e abaixo da principal. Então, tem que imprimir tudo que está acima das duas e tudo que está abaixo das duas. Então, é acima uma e outra e abaixo uma e outra. Então, tem que fazer essa impressão daí. Então, tem que testar esses dois casos de impressão. Então, vamos fazer aqui o teste. Vou copiar esse cara aqui, que já vai resolver bem a nossa vida, só para acelerar o nosso lado. Copiou, vamos lá para o finalzinho, vou colocar aqui. Vou chamar de ampulheta. Esse cara daqui tem que ser acima da diagonal principal. Então, a principal está aqui, vai imprimir tudo acima, e abaixo da secundária. Então, ele vai imprimir para cá. Eu quero acima das duas, né? Então, acima de uma e acima da outra. Está lá, acima da diagonal principal e acima da diagonal secundária. A somatória tem que ser menor, correto? Só que isso daqui não é o suficiente. Eu quero que seja isso daqui tudo e eu quero também que esteja abaixo delas. Então, tem essa condição e ainda tem essa condição aqui, ó, que é o contrário. Eu quero que esteja o contrário. Então, maior e maior. Só que eu vou juntar como, né? Vamos pensar como que a gente vai juntar isso daqui. Além dessas condições, eu tenho que ter uma e o outro, ele tem que estar em dois lugares, não dá para estar em dois lugares. Esse negócio de estar em dois lugares ao mesmo tempo não funciona nem na computação, então não adianta, a gente não consegue. Mas a gente consegue um ou outro. Vamos ver se com ou funcionou, né? Se der certo aqui com ou, a gente resolveu a vida e vamos ser felizes. Abriu, fechou. Eu acho que é isso daqui. Ampulheta. Vamos ver aqui se formou uma ampulheta ou eu troquei e vai formar outra coisa. Vamos ver aqui. Compilou, executou e funcionou bonitinho, olha lá. Fez uma ampulheta. Nossa, que bacana! Então eu consigo fazer agora o inverso, fazer as asas de uma borboleta. Eu consigo fazer, que são imprimir o que está desse lado e o que está do outro lado, né? Fazer essa impressão, o triângulo da esquerda mais o triângulo da direita. Como que eu imprimo o triângulo da esquerda, né? Vamos rodar o nosso programa e vamos ver quem é cada um. O triângulo que está à esquerda, à direita, é o acima da principal e abaixo da secundária. Então, eu preciso de um cara desse tipo daqui para a gente poder fazer. Então, acima da diagonal principal e abaixo da diagonal secundária. Então, a gente vai pegar esse cara daqui, que está acima de uma e abaixo da outra, e a gente vai fazer uma mesclagem aí e ver o que vai rolar no final. Vamos ver se sai o objetivo. Nós estamos testando alguma coisa aqui, né? A gente sabe que isso daqui vai precisar ser trabalhado ainda. Esse cara daqui, vamos precisar colocar ele aqui de algum jeito. Então, eu preciso tanto o que está de um lado, como o que está do outro. Coloco lá um ou, e isso daqui eu acho que vai dar o asas da borboleta. Vai fazer uma ampulheta deitada, né? Parecendo asas de uma borboleta. Vamos ver se isso aí funciona. Literalmente foi um Ctrl+C, Ctrl+V, mudou o sinal de um ali e já era, né? E olha lá que legal. A gente consegue, então, fazer os vários exemplos, né? Então, começou lá fazendo a impressão da matriz, só da diagonal principal, só da secundária, acima da principal, abaixo da principal, acima da secundária, abaixo da secundária, acima da principal e acima da secundária.
agora que esteja acima da principal ou que esteja acima da secundária. Abaixo da principal e abaixo da secundária, abaixo de uma ou de outra. Aí agora, abaixo da principal e acima da secundária. Agora com ou, fazendo para o outro lado, fazendo a ideia da ampulheta e fazendo a ideia da borboleta. Tá aí, tudo bonitinho, resolvido. Acho que são todas as combinações que a gente tem. Eu acho bem bacana essas combinações, aceleram bem a vida. Acho muito joia. Antes da gente ir embora, que eu já sei que está quase na hora, eu gostaria de fazer mais um exemplo para vocês, só para vocês poderem visualizar algo que eu acho bem bacana. Vamos fazer aí um último exemplo, então. Então, vamos fazer aqui, vou salvar esse cara como. A gente não vai fazer matriz, vamos fazer um cubo. O que é um cubo? Um array que tem 3 dimensões. Então, vamos brincar com isso. Eu vou dar uma limpada nessas milhares e milhares de impressões, né? Então, não serão necessárias agora. Tá aqui tudo que não é necessário. A gente apagou. E agora, o que nós temos? Vamos imaginar aqui um cubo. Eu vou apagar tudo isso aqui, que nesse exemplo não vai fazer sentido, né? Vamos pegar agora um cubo. Então, aonde nós temos matriz, substituir por cubo. Substituir no documento, perfeito. Agora vamos imaginar, eu vou fazer uma matriz 3 por 3, vamos lá, 3 por 3 por 3, então são 3 dimensões. Por que eu fiz 3 por 3 por 3? Por causa disso. Porque eu tenho 3 vezes 3, que dá 9, vezes 3, 9 vezes 3, 27. Já é bastante elemento, dá 27 elementos aí, é bastante coisa, né? Então, vamos ver aqui o que acontece. Agora, nós temos um cubo, né? Vamos colocar aqui nosso cubo. E aí, agora a gente tem assim, para cada posição do nosso array, a gente não tem mais um vetor associado, a gente tem uma matriz associada. Então, para cada posição, a gente tem uma matriz. A gente pode fazer das mesmas formas, a gente pode ir declarando parte por parte, né? Tudo isso daí. Então, vamos ver agora como que eu faria. Se são 3, a gente precisa de mais uma dimensão. Então, vou fazer aqui a outra dimensão. Vou chamar de IJK, né? Para ir na ordem alfabética, IJ e K. Só que o que eu preciso? Agora, eu preciso não mais da referência de linha, mas eu preciso da referência de linha-coluna, que é a próxima que eu tenho. E aí a gente consegue fazer aqui, já gerando, né? IJK. E a gente vai ter aqui a impressão do IJK. Perfeito. Ele vai fazer esse cara aqui. Então, vamos colocar ele aqui. E a gente vai fechar aqui. Só que para cada vez que ele fecha, eu vou pular de linha, para que a gente possa ver. Então, ele vai chegar, vai fazer aqui uma puladinha de linha, e aqui eu vou querer que ele pule 2 linhas. Então, vai vir aqui um /n, além de uma linha, ele vai pular mais essa. Vamos ver o que eu vou ter de impressão aqui, né? Só para a gente visualizar o que vai dar de estranho nisso aqui. Deixa eu ver, tá faltando fechar um que eu apaguei naquela hora. Aí. Agora a gente tem lá a declaração de um cubo, né? Só para fechar aqui o pacote de hoje, que eu acho que vai ficar legal. Compilou, executando. Olha lá, eu tenho um array de 3 posições. Dentro de cada array, ele tem o quê? Uma matriz de 3 por 3. Então, é essa a ideia da nossa matriz, né? Do nosso cubo. Só para a gente conseguir visualizar melhor, né? A gente tem isso daí. Então, a gente poderia fazer uma brincadeira. Por exemplo, eu vou colocar aqui, eu quero que tenha 5 por 7 por 3. Vamos ver. Compilando, executando,
Olha só, agora a gente tem 1, 2, 3, 4, 5. São 5 matrizes de 7 linhas por 3 colunas. Tá aí, bonitinho. Se eu inverter aqui, eu acho que fica mais bonitinho de visualizar, né? Que eu vou colocar aqui 4 para não exceder muito, porque senão fica muito grande na visualização. Não tem nenhum problema computacional falando, né? Opa! Deixa eu fechar que ele pegou a versão anterior. Deixa eu compilar de novo, para ter certeza que atualizou. Rodando. Joia. Olá. Nós temos, então, 4 matrizes de 3 linhas por 7 colunas. É um cubo. E aí, quantos elementos que a gente tem? 4 vezes 3 vezes 7. Então, aí, 3 vezes 7 vai dar 21, vezes 4, 84 elementos. São 84 elementos ao total. Isso daí é a nossa brincadeira. Beleza? Fechamos aí o pacote para ver cubo também, só para não passar em branco, que eu acho que é interessante a gente visualizar. E fica aí registrado para caso vocês queiram brincar e visualizar com mais dimensões, né? Dá 21 vezes 4, 83, né? É isso daí. 12 vezes 7 dá exato. Pessoal, é isso então. Eu acho que fechamos de uma forma bem legal, chegamos a ver um cubo funcionando, acho que é bem bacana. E é isso daí. Eu desejo para vocês um ótimo final de semana. E a gente se encontra na próxima aula.